Minutos Pandémicos. 27 de março. Hoje é Dia Mundial do Teatro. Este dia foi criado pelo Instituto Internacional do Teatro em 1961. Aproveitamos para deixar uma saudação especial aos grupos de teatro do Concelho da Amadora, em especial ao Teatro Passagem de Nível, que assinala este dia com a imagem que está no ar. E porque tudo isto que estamos a atravessar não é uma peça de teatro, embora talvez tenha sido essa a interpretação que alguns líderes mundiais terão tido relativamente à pandemia, Boris Johnson foi o primeiro a acusar positivo no teste à Covid-19. No que diz respeito a quem será o próximo, neste momento as casas de apostas dividem as odds entre Trump e Bolsonaro. Hoje também ultrapassámos os 25 mil mortes com Covid-19 em todo o mundo, mas há outros números a analisar. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Olá, boa noite Pedro, boa noite Helena. Olá, boa noite aos dois. E boa noite a todos. E antes de começarmos a falar dos números, deixa-me aproveitar a abertura que fizeste destes minutos pandémicos para endereçar também um forte abraço ao Teatro Passagem de Nível, a todos aqueles que fazem parte deles, de quem nós já começamos a ter saudades das nossas parcerias, que ainda não sabemos quando é que vão ser retomadas, porque isto ainda não tem propriamente fim à vista. Já agora posso também dizer uma coisa? Antes não. que me esqueça. Então, diga. Não, deixa eu acabar os abraços. E um abraço também para a Barraca e para o Helder Costa e, no fundo, para todos aqueles que fazem parte do mundo da cultura e que nestes dias também estão a ser vítimas desta pandemia. Agora pode. Pronto, era também para dar um abraço e os parabéns ao Teatro Passagem de Nível, com quem também colaboramos, e também ao Teatro dos Aloés, que este ano completa 20 anos. Portanto, é um ano que está a ser sui generis, não é? Digamos assim, mas que também merece ser referido a este aniversário. E queria só dizer também aqui uma coisinha rápida, que eu hoje estava a gravar o meu episódio. Já parece um dos programas da manhã. É mandar abraço a quem? Exatamente. Não, é só uma coisinha rápida e é uma curiosidade, que é, num momento em que tudo está muito incerto e que nós não conseguimos perspectivar muito bem o que é que vai acontecer amanhã, lembrem-se que ter uma constante na vida é importante para termos este sentimento de segurança, e uma delas é, sem dúvida, a cultura. Livros e música são sempre intemporais e constantes. Muito bem. É impressionante. Bom, vamos. E então, agora vamos às coisas menos boas. Meio lúdico, vamos às coisas menos boas, vamos aos números. Começamos pelos nacionais? Começamos pelos nacionais. Bom, e nos números nacionais, como hoje foi informado pela Direção-Geral de Saúde, o número de casos confirmados subiu para 4.268. Foi um crescimento de quase 700, sendo que a maior parte destes casos foram confirmados na região norte. Por outro lado, manteve-se o número de casos recuperados e tivemos um acréscimo de 16 casos de mortes por Covid-19. Passou de 60 para 76. No que temos estado a falar em relação a números, deixem-me encontrar a cábula que eu aqui tenho, só para reforçar aquilo que já ontem tínhamos comentado, é que nos casos mortais, 79% dos casos são de pessoas com mais do que 70 anos, ou seja, ontem tínhamos falado de um número de 75, esta percentagem aumentou. Portanto, continuamos a ter uma incidência muito grande nos casos das pessoas com mais de 70 anos, o que significa que, insistindo uma vez mais, isto torna-se repetitivo, ter que dizer o mesmo, mas vamos ter que repetir até a exaustão, até que as pessoas comecem a compreender que são um grupo de risco e que têm uma taxa de mortalidade muito elevada. Significa que nós temos apenas, não chega a 20% de casos confirmados de pessoas acima dos 70 anos. O número de mortos, como eu já referi, são 79% dos mortos sobre essa faixa, ou seja, uma taxa de mortalidade de 7,6,5%. Mais coisa, menos coisa, portanto, tenham cuidado, porque a vida pode ser mesmo muito curta. Depois de falarmos destes números, olhando para os mapas disponibilizados pela DGS, verificou-se que há uma quantidade de municípios que mantiveram os mesmos números de ontem, o que parece ser um bom sinal, não é?
que é o caso da Amadora. Aliás, a própria Diretora-Geral de Saúde hoje referiu que, embora seja cedo para poder fazer uma afirmação dessas, que fica a sensação de que a curva está a começar a achatar, ou seja, que estamos a conseguir manter a curva achatada, o que vai prolongar o tempo desta pandemia, mas, por outro lado, não atinge aquele pico muito alto que ia estourar com os recursos do Serviço Nacional de Saúde. Na Amadora, como estávamos a referir, continuamos com 31 casos registados e pronto, e há muito pouco mais a dizer em relação a isso, porque os números não mudaram em relação a ontem, mantém-se tudo na mesma no que a Amadora diz respeito. Nesta parte, Rui, Pedro, desculpa, números, está falado, para já. Então, vamos seguir. Vamos a isso. Não sei se merece alguma reflexão o facto dos números nos dizerem que realmente a Amadora mantém os casos do dia anterior, mas realmente houve um crescimento acentuado dos casos a nível no norte do país, que foi assim um crescimento preocupante. Não sei se por ter sido o primeiro foco do coronavírus, mas realmente foi uma subida assim do dia Lançando um bocadinho achas para a fogueira e nas teorias da conspiração, eu tenho ideia que os dados de hoje relativos à área metropolitana de Lisboa não foram atualizados. Pois, e não se sabemos. Não, mas também temos aqui um outro fator que pode ter a sua importância e terá certamente a sua importância, porque se bem se recordam, e ainda não estão isolados há tanto tempo da realidade que não se recordem, quando as escolas encerraram, quando se começou a haver a recomendação para as pessoas ficarem em casa, todos nós assistimos a imagens do que o que se passava em vários pontos do país, nomeadamente na região norte. Sim, exatamente. Enquanto que tivemos, nós mais para o centro e para o sul, tivemos um certo, e sobretudo na região de Lisboa, tivemos um certo recolhimento, isso não se verificou imediatamente no norte. Portanto, nós neste momento estamos a receber a fatura daquilo que fizemos e eles estão a pagar a fatura. É também um sinal de alerta para as pessoas perceberem que realmente quando se diz que é para ficar em casa, é mesmo para ficar em casa. Esperemos que seja realmente essa a origem, digamos assim, dos dados. Eu não sou defensor, a não ser quando dá jeito das teorias da conspiração. Eu também não. Mas vamos ver, tendo em conta a análise que é feita diariamente e a divulgação de dados, vamos ver se os números relativos à AML não são completamente diferentes dos dois amanhã. Mas repara uma coisa, é óbvio que os números serão sempre diferentes, é óbvio que os números, e também vamos lá desmistificar isto, que é para ninguém ficar a pensar, como por vezes andam por aí alguns patetas, sempre a tentar arranjar confusão, que os números são mascarados ou deixam de ser mascarados. Os números são fechados à meia-noite. Okay? Sim, o relatório é fechado à meia-noite. As análises são feitas e umas chegam mais cedo, outras chegam mais tarde. É muito natural que amanhã tenhas 100 ou 200 casos em Lisboa e tenhas só 50 no Porto, claro que sim. Porque entrou até à meia-noite. Portanto, neste momento quando nós dizemos, e estávamos a falar, por exemplo, da situação da Amadora, que tem o mesmo número de ontem. Então, muito provavelmente já não tem. Porque se calhar tinha à meia-noite no relatório foi fechado e depois à 1 da manhã chegaram os resultados da análise, tem mais ou menos não sei quantos. Os números não são nem atualizados nem fechados minuto a minuto, como é lógico. Pronto, tem que haver sempre diferente. Como por exemplo, tivemos a notícia, a triste notícia, de que já depois deste relatório apresentado, e quando estamos aqui a falar de 76 mortes, nós já sabemos que não são 76, são 77, porque morreu um professor no Algarve. Exatamente, em Portimão. Os números, tanto quanto aquilo que acontece com as autoridades que têm que andar permanentemente de uma forma dinâmica a mudar as coisas e que nunca, o que hoje se diz amanhã já é diferente, os números é a mesma coisa. Portanto, vamos ter que ir, ou seja, assumir que os números são os números da meia-noite de ontem. Ponto. Vamos ver. Amanhã. Amanhã não são.
Amanhã são os da claro. meia-noite de hoje. Claro que Claro. sim. Não, eu quando me refiro aos números da amanhã, é a grande discrepância que pode ou não haver. É só nesse sentido. Atenção que não estou a questionar o total. A única coisa que eu coloco em causa pode ser apenas e só uma falha de atualização. Não quer dizer que não estejam lá, mas apenas e só uma falha na atualização nos parciais. Pois, Pedro, como tu sabes, e por acaso essa nota de rodapé já não aparece aqui, já não aparece no relatório da DGS, Os 35. mas bem que podia aparecer, porque não foi corrigido. Os casos parciais por município refletiam só 54% dos casos totais. Sim. Portanto, dito isto, estes números são parciais, são os por conselho, neste momento, para nós, que estamos a falar deles, são indicativos. Nós só podemos falar dos totais e dos totais por região. Claro. O crescimento da região norte em relação à região de Lisboa tem sido sempre dispar. Tirando um pico que houve na região de Lisboa, de resto o norte tem crescido sempre muito mais. Portanto, E de forma não há aqui constante. Não há aqui, nem pode haver, até porque isto muito dificilmente havia possibilidade de, passando por tantos filtros de alguém ser aqui antiportista ou antitripeiro e querer atirar o vírus todo lá para cima, destes números serem alterados. Vamos vendo os números como eles merecem ser vistos, devagarinho, com serenidade, com a consciência plena de que mesmo dizendo-se que a curva tendencialmente poderá estar a achatar, ela ainda vai ser muito chata, ainda vai chatear muita gente. sim. Exatamente. E vamos ter números ainda mais altos. Portanto, a curva a achatar não significa que este número de hoje de 4.000 e quase 300 não vá até aos 5.000, 6.000 para a curva achatando. Só a responder aqui a uma pergunta que nos estão a fazer, o Tony Anjo está a perguntar como está a situação na Amadora em relação ao Covid-19. Já respondemos essa questão. Os dados que a DGS divulgou, que são aqueles que nós podemos falar, não podemos falar de outros, é que atualmente estão contabilizados 31 casos de Covid-19 na Amadora. Pronto. Agora sim, terminamos os números. Exatamente. Sim. Ok, então vamos adiante. Então, se calhar, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje. Não? Sim. Eu pensei que tínhamos aqui um documento qualquer para entrar. Não. Então vamos aí. Hoje não temos. Hoje temos como convidada a Dolores Reis, que é presidente da CEFRA. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Agora com um som muito melhor. Sim. Ainda bem. A Dolores está aqui como presidente da CEFRA convidada também porque esta questão do Covid-19 tem sido muito falado nos últimos dias, a questão dos centros de dia e dos lares. E como presidente de uma instituição que tem a importância que tem com o centro de dia, não é? Que tem um número considerado de idosos, como é que a CEFRA lidou com esta situação do Covid-19? Muito bem. Como disse a Helena, a CEFRA tem um centro de dia com 50 pessoas. Para além disso, e acho que é importante aqui também referir, nós temos uma casa de acolhimento temporário, que é a única no concelho. Mas, em pormenor aos idosos, nós, quando começámos a perceber as notícias que iam cada vez ficando mais alarmantes, digamos, no início da semana de 9, 10, mais ou menos, começámos logo a tentar programar o nosso plano de contingência. E exatamente quando fecharam as escolas, no dia 16, dia 17, nós suspendemos o serviço do centro de dia, ou seja, os idosos permaneceram em casa e nós preparámos toda uma equipa de funcionários que estavam afetos às outras valências, nomeadamente a educação, e começámos a fazer os serviços com os idosos nas residências deles. Toda a distribuição das refeições e todos os outros serviços, nomeadamente a assistência médica, os medicamentos, a higiene pessoal e por vezes também os transportes também para outros locais. Aqueles utentes que estão sozinhos e há outros que estão em situação familiar.
Portanto, neste momento foi mais ou menos o que nós fizemos relativamente ao centro-dia. Muito bem. E que dificuldades têm sentido nesta fase assim meio atribulada? Se quer que diga, a única dificuldade que nós temos é, de facto, tentar programar só as nossas distribuições das refeições. Porque, de qualquer das formas, todo o equipamento que nós temos tido de cedência da Câmara Municipal da Amadora tem sido espetacular. As nossas equipas, felizmente, e isso aí também é uma das circunstâncias que mais quero aqui realçar, é que neste momento nós não temos, quer funcionários, quer utentes, quer mesmo as crianças da casa, não temos ninguém com qualquer tipo de sintoma. E isso tem facilitado muito a nossa tarefa diária, porque para além do centro-dia, temos também o serviço de apoio domiciliário a 30 utentes. Dolores, como é que na casa de acolhimento, como é que esta resposta tem vivido esta situação? Tem sido um pouco difícil de encarar. Como se imagina, 14 crianças dentro de uma casa, não é? 24 horas, é um bocado complicado. Contudo, nós temos uma equipa técnica espetacular, temos um conjunto de ajudantes de ação direta também muito, muito competentes, muito responsáveis, e nesta fase também conseguimos conciliar mais 2 funcionários que estavam afetos também à área da educação e estão a fazer um reforço para conseguir passar o tempo melhor com aquelas crianças dentro da casa. Muito bem. Helena, mais alguma pergunta? Perguntar à Dolores se quer deixar um apelo também e descansar as pessoas que estão a ser seguidas pela CEFRA. Quero aqui também realçar outra questão. Um agradecimento muito especial aos meus funcionários da CEFRA, que têm sido incansáveis, sempre disponíveis para acorrer a qualquer situação dia normal. E, por outro lado, deixar aqui uma mensagem aos amadorenses e a toda a gente em geral, que fiquem em casa, por bem de todos, e juntos vamos vencer. Muito obrigada. Obrigada, Dolores. Obrigado, Dolores, por ter estado aqui connosco. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E nós continuamos, Pedro. Nós continuamos. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Cujo o alinhamento está ligeiramente mais curto. Não, a acrescentar só aquela nota que temos acrescentado sempre. O Conselho do Costume. O Conselho do Costume, que é um conselho que continuamos a insistir que tem que ser repetido, e repetido, e repetido. E os números, como já tivemos a oportunidade de falar no início do Minutos Pandémicos de hoje, estão a provar que dá resultado. A curva está, segundo a opinião dos peritos da DGS, a achatar. É isto que se pretende, que ela se mantenha chata para não chatear. Uhum. E como tal, só nos resta ficar em casa. Fiquem em casa e boa noite. Só repetir aqui este apelo e filhos que têm pais que estão na faixa etária, que são um grupo de risco, por favor, expliquem que têm que ficar em casa. Eu sei que é uma população difícil porque acho que já passou por muito e que pode fazer o que quiser, mas tentem passar esta mensagem de que eles realmente têm que ficar em casa. Se o Banco do Jardim está vedado, explicar que está vedado por uma razão e que não é propriamente para dar cabo das fitas e irem lá sentar-se. Portanto, não, e sobretudo é uma situação grave. E sobretudo então para esses filhos, pensem que a justiça é poética e finalmente têm a oportunidade de dizer nem pensem em sair de casa. Exatamente. Hoje assim, boa noite e até amanhã. Na profissão, até amanhã. À parte das proibições, deixamos aqui uma deixazinha de um medicamento que pode vir a ser útil na prevenção do coronavírus. Até amanhã. Minutos Pandémicos.